uma figura tem sido um enigma durante diversos séculos, tanto na história como na teologia: o Anticristo. Esse ser ou pessoa tem sido descrita como a personificação do mal, o grande adversário de Cristo e o catalisador de eventos apocalípticos. Mas de onde vem essa ideia? Como o conceito de Anticristo evoluiu ao longo da história? Essa será a nossa abordagem nesse vídeo. A ideia do Anticristo encontra suas raízes nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento. O termo Anticristo aparece nas epístolas de João, onde é descrito como alguém que nega Jesus Cristo e se opõe à fé cristã. No entanto, o conceito é mais amplamente desenvolvido no livro do Apocalipse, onde uma figura apocalíptica conhecida como a Besta é descrita como um grande inimigo dos santos e líder de uma perseguição global contra os cristãos. E além disso, poderemos ver como personagens ao longo de toda a história também foram classificados como a tal personificação do mal citado na Bíblia. Nos primeiros séculos do cristianismo, a figura do Anticristo foi amplamente discutida por teólogos e padres da igreja. Irineu de Lyon, um dos primeiros teólogos cristãos, discutiu extensivamente sobre o Anticristo em sua obra Contra as Heresias. Escrito no final do século II, este trabalho inclui uma seção significativa dedicada ao Anticristo. Irineu via o Anticristo como uma figura escatológica, ou seja, alguém que surgiria nos últimos tempos antes do retorno de Cristo. Ele acreditava que o Anticristo desempenharia um papel central nos eventos apocalípticos descritos no livro do Apocalipse, assim como ele associou o Anticristo com o número 666, mencionada também na Bíblia, lá em Apocalipse 13:18. Ele discutiu várias possíveis interpretações para o número, mas concluiu que, em última análise, o significado exato seria revelado no momento apropriado. Irineu enfatizou que o número estava associado ao nome do Anticristo e que a sua verdadeira identidade só seria conhecida no futuro como um usurpador que tentaria se passar por Cristo. Ele o via como um imitador maligno de Jesus que enganaria muitas pessoas, incluindo os cristãos, através de sinais e prodígios falsos. O Anticristo se apresentaria como o verdadeiro Messias, liderando uma grande rebelião contra Deus e perseguição aos fiéis. Porém, apesar disso, segundo Irineu, o reinado do Anticristo seria breve e culminaria com a sua derrota definitiva. Ele acreditava que Cristo retornaria para destruir o Anticristo e estabelecer o seu reino eterno. Irineu usou essa visão para encorajar os cristãos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante de perseguições. Já para Santo Agostinho, um dos mais influentes teólogos e filósofos da Igreja cristã, discute a figura do Anticristo de uma forma mais teológica e simbólica em sua obra A Cidade de Deus. Agostinho também viu o Anticristo como uma figura que surgiria nos últimos tempos, representando a personificação máxima do mal e a oposição direta a Cristo e à Igreja. Ele acreditava que o Anticristo seria um ser humano, possivelmente um líder político ou religioso, que enganaria muitos e traria grande tribulação. Esse ser do mal estaria associado a um período de grande apostasia, onde muitos abandonariam a fé cristã. Assim como Agostinho, ao interpretar passagens bíblicas como 2 Tessalonicenses 2:4, acreditava que o Anticristo se exaltaria acima de Deus, ao observar que o texto diz o seguinte: ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus, e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Em algumas de suas discussões, Agostinho também interpretava esse ser de maneira mais simbólica. Ele viu o Anticristo não apenas como uma figura específica, mas como qualquer força ou pessoa que se opusesse a Cristo e à Igreja. Nesse sentido, o espírito do Anticristo poderia ser visto em várias figuras ao longo da história que promoveram o mal e a apostasia. Chegando na Idade Média, o conceito de Anticristo tornou-se uma ferramenta poderosa tanto na teologia quanto na política. Diversas figuras históricas foram rotuladas como Anticristo, especialmente durante períodos de crise ou cisma na Igreja. Por exemplo, durante o Grande Cisma do Ocidente, que ocorreu de 1378 até 1400,
1417 foi um período de intensa divisão dentro da Igreja Católica, durante o qual vários homens simultaneamente reivindicaram ser o verdadeiro Papa. O cisma começou após a morte do Papa Gregório XI, em 1378, que havia retornado o papado de Avignon para Roma. A eleição de seu sucessor ocorreu em meio a pressões populares e políticas intensas, resultando na escolha de Urbano VI. No entanto, Urbano tinha um temperamento autoritário e diversas reformas rígidas que acabou resultando rapidamente em uma alienação de muitos cardeais, que declararam sua eleição inválida e elegeram um novo Papa, que seria Clemente VII, que se estabeleceu em Avignon. Isso resultou em 2 papas simultâneos, um em Roma e outro em Avignon, cada um reivindicando seu legítimo sucessor de São Pedro. Durante o grande cisma do Ocidente, ambas as facções papais recorreram a acusações teológicas e morais para deslegitimizar o Papa rival. Cada lado acusava o outro de ser um anticristo, uma figura que, segundo a tradição cristã, se oporia a Cristo e lideraria uma grande apostasia antes do fim dos tempos. O objetivo era convencer os fiéis de que o Papa rival não era apenas ilegítimo, mas também uma ameaça espiritual. Essas acusações exacerbavam a divisão dentro da igreja e criavam confusão entre os fiéis, que não sabiam em qual Papa confiar. A identificação de um dos papas como anticristo também tinha implicações políticas, pois os reis e príncipes da Europa que apoiavam um ou outro papa eram diretamente afetados pelas alegações teológicas de heresia e maldade associadas ao anticristo. O grande cisma do Ocidente finalmente terminou com o Concílio de Constança, que conseguiu resolver a divisão ao depor os papas concorrentes e eleger um novo papa, Martinho V, em 1417. Mas o cisma deixou profundas cicatrizes tanto na estrutura da igreja como na confiança dos fiéis na autoridade papal. Esse evento e outros em algumas seitas cristãs começaram a identificar o próprio papado como a encarnação do anticristo, uma ideia que influenciaria o pensamento reformador séculos depois, que é justamente o ponto que iremos verificar no momento. Chegando na Reforma Protestante, podemos observar que trouxe uma nova dimensão ao conceito de anticristo. Reformadores como Martinho Lutero e João Calvino identificaram o papado como anticristo baseando-se em suas interpretações das Escrituras e também na corrupção que viam na Igreja Católica. Martinho Lutero, por exemplo, o culminador da Reforma, baseou sua acusação em várias passagens bíblicas que descrevem o anticristo e figuras que se opõem a Cristo, como por exemplo em 2 Tessalonicenses 2, que foi citado anteriormente, onde na passagem por falar de um homem do pecado que se exalta sobre tudo que é chamado Deus e se senta no templo de Deus. Lutero interpretou isso como uma referência ao papado, vendo o Papa como alguém que se colocava acima das Escrituras e da verdadeira autoridade divina. Assim como, no texto de Apocalipse 13, ao descrever uma besta que saiu do mar, Lutero associou o papado a essa besta do Apocalipse, que exercia poder e exigia adoração. Ele via o papado como um sistema que controlava os cristãos por meio da tradição e de práticas corruptas, desviando-os da verdadeira adoração a Deus. Lutero ficou profundamente perturbado pelas práticas corruptas que observava na Igreja Católica, especialmente no papado. Uma das principais queixas de Lutero era contra a venda de indulgências, que prometiam reduzir o tempo no purgatório em troca de dinheiro. Para ele, isso era uma exploração da fé, assim como o conceito da infalibilidade papal, a ideia de que o Papa não pode errar em questões de fé e moral. Lutero também acusou o papado de ser o anticristo devido à sua resistência feroz às tentativas de reforma dentro da igreja. Em 1520, o Papa Leão X excomungou Lutero, o que reforçou sua convicção de que o papado era uma força corrupta que se opunha à verdadeira fé, impedindo o acesso dos fiéis à salvação ao
ao manter as práticas corruptas e se recusar a permitir que as escrituras tivessem a primazia sobre as tradições da igreja. Chegando ao mundo moderno, a figura do anticristo continuou a evoluir. No século XX, algumas figuras políticas como Adolf Hitler e Joseph Stalin foram retratadas por certos grupos religiosos como possíveis encarnações do anticristo, devido às suas ações extremas, ideologias totalitárias e o impacto devastador que tiveram sobre milhões de pessoas. A ideia do anticristo, uma figura apocalíptica associada à maldade extrema e à oposição direta a Cristo e também aos princípios cristãos, foi utilizada por religiosos, teólogos e críticos políticos para descrever esses líderes, especialmente em um contexto de sofrimento em massa e destruição moral. O período de Hitler foi marcado por um sentimento apocalíptico, com muitos interpretando a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto como sinais de que o fim dos tempos estava próximo. Hitler promoveu um culto à personalidade, onde ele era retratado como uma figura quase messiânica, destinada a liderar a Alemanha à grandeza. Alguns críticos religiosos viram isso como uma paródia de Cristo, com Hitler colocando-se como um salvador falso e mundano que conduzia as pessoas à destruição e não à salvação. Já Joseph Stalin, o líder da União Soviética, também foi associado ao conceito do anticristo, especialmente em razão de seu regime brutal e antirreligioso. Stalin promoveu um Estado oficialmente ateu, com repressão ativa de religiões, especialmente o cristianismo ortodoxo. Igrejas foram destruídas, clérigos foram perseguidos e a prática religiosa foi severamente restringida. Para muitos, essa rejeição institucionalizada da fé foi vista como ação direta contra Deus. Assim como Hitler, Stalin também promoveu um culto à personalidade, sendo retratado como o pai dos povos e o líder infalível da União Soviética. Esse culto era frequentemente descrito como um substituto secular para a fé religiosa, com Stalin ocupando o papel de uma figura de autoridade quase divina. No tempo contemporâneo, essa figura tem sido aplicada e associada a figuras com grande poder aquisitivo e líderes influentes. Embora essas associações não sejam geralmente feitas por teólogos tradicionais, elas emergem em discursos populares, teorias da conspiração e também em algumas interpretações culturais, explorando o anticristo como uma metáfora para certas características percebidas nesses indivíduos. Essas associações vêm do temor de que tecnologias avançadas possam ser usadas para controlar a humanidade, como exemplo, o bilionário Elon Musk, que é conhecido por seu trabalho com tecnologias avançadas através de empresas como a Tesla, a SpaceX e a Neuralink. Musk frequentemente fala sobre o futuro da humanidade e a necessidade de se tornar uma espécie multiplanetária através da criação de uma nova ordem mundial, especialmente uma que envolve a redefinição da vida humana, assim como o desenvolvimento de tecnologias que trabalham na interface cérebro-máquina, fato que suscita preocupações sobre o controle mental e a integração entre o homem e a máquina. Algumas pessoas veem isso como um prelúdio para o controle totalitário, uma característica frequentemente associada ao anticristo. Bom, essa personificação do mal, seja como uma figura literal ou simbólica, continua a ser um dos conceitos mais poderosos e provocativos da história religiosa e cultural. Sua evolução ao longo dos séculos reflete não apenas as mudanças na teologia cristã, mas também as tensões sociais e políticas de cada era. À medida que avançamos para o futuro, a figura do anticristo provavelmente continuará a fascinar, assustar e também a inspirar novas interpretações. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários se de fato você acredita nesse ser associado a forças do mal. E também, se gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo como este. Até a próxima!